Olá, amigos do Canal 20 da NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. O patrocínio é do Sistema Domos de Ensino, Melnick Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS Porto Alegre em Revista, que está na tela do 20 todas as quintas-feiras, às 22 horas, além das reprises em horários alternativos. O tema de hoje é o combate à pirataria na cidade. Conosco aqui no estúdio, o secretário municipal da Indústria e Comércio, Dr. Goulart, juntamente com o nosso comentarista Adelicel. Muito obrigado, Dr. Goulart. Satisfação reencontrar o amigo, agora aqui no Porto Alegre em Revista. Muito prazer. Fazia tempo que a gente não conversava. É verdade. E agora, junto com o Adeli, querido aqui, vamos levar uma conversa contra a pirataria. É uma satisfação ter conosco aqui o Dr. Goulart, nosso titular da SMIC, secretaria que tive o prazer de dirigir por 15 meses. E mais importante do que tudo isso, as conversas que eu já tive esse ano com o Goulart. Foram pelo menos 3 longas conversas, além de encontros casuais. Mas nós já começamos bons debates, porque eu tenho um compromisso com a cidade de um modo em geral, né, Goulart? Mas tenho um carinho especial pela nossa relação na Câmara Municipal ao longo de vários anos e também pela proximidade com o tema da SMIC. Eu sempre digo que eu luto pelo bem da cidade, portanto não poderia estar ausente no debate da SMIC. Dr. Goulart, iniciando o programa, é sempre bom a gente explicar para o telespectador do nosso Canal 20 por que não comprar esses produtos piratas, os malefícios, os prejuízos que são imensos causados por esses produtos falsificados, que muitas vezes a pessoa acaba não entendendo e compra por ser mais barato, mas está cometendo uma irregularidade. Uma irregularidade e até um agravo contra si próprio, né? Vamos ver assim as coisas negativas da pirataria. Não só o ato, né, que é um fenômeno de irregularidade, como, por exemplo, a quantidade de divisas que o país deixa de receber. Vamos lá, para a nossa gente ter uma ideia. Quanto é que é o orçamento da cidade? Em torno de 40, da saúde no Brasil, em torno de 40 bilhões de reais. Sabe quanto é que deixa de ser recolhido pelo país em divisas? 30 bilhões. Aí o Adeli estava dizendo ali antes, quando a gente conversava, tu imagina se passasse 30 bilhões mais 40, dava 70 bilhões para a nossa saúde. Olha só. Isso falando no geral. No específico, nós temos enguiços. Por exemplo, óculos. Não pode comprar óculos. O de grau, ainda, se tu chegar a olhar o grau e dar certo, ainda tu pode resolver o problema. Mas o escuro não tem contra ultravioleta. Não tem contra determinados raios solares, então tu vai com aquele, te expõe ao sol e transfixa a lente e machuca os teus olhos, né? Remédios, hein, Adeli? O pessoal compra remédios. Nós aprendemos muito poucos agora, mostrando que está evoluindo um pouco. Viagra, por exemplo, calmantes, remédios para aborto. Abortivos. Né, o Citotec que tinha, né? Mas que ainda vendem, né? Mas muitos deles falsificados também. Não é? Que algo não é muito divulgado, né? Infelizmente, mas nós temos um problema com o nosso próprio judiciário. Eu lembro que na minha época se dizia que, bom, isso é um crime de menor impacto ofensivo. Mas no livro Ilícitos, no Moisés Naim, fica mais claro do que nunca, e eu repito isso também num livro que eu fiz, Pirataria que Não. A pirataria tem vasos comunicantes com o crime organizado, seja do contrabando de armas, seja do narcotráfico. São às vezes os mesmos sistemas que lida com isso. Então é um prejuízo muito grande para a nação brasileira. O caso dos cigarros. Bom, o cigarro faz mal, tanto o Dr. Goulart quanto eu somos antitabagistas, mas nós sabemos que além de nós termos esse problema de 25% do estado no Rio Grande do Sul ser paraguaio, falsificado, imagine o que vem de porcaria dentro desse cigarro. Se o cigarro já faz mal, imagina o cigarro paraguaio. Agora eles sofisticaram, né? Agora eles fazem uma carteira mais sofisticada, né? Porque eles não pagam imposto, porque o cigarro 65% do cigarro é imposto. Agora que o presidente do Paraguai, eleito recentemente, é um grande tabacaleiro, produtor de cigarros falsificados, imagina a nossa situação. Aqui nessa semana nós tivemos um caso em Nonuai de apreensão de muitas mercadorias, principalmente dessa área de eletrônicos. E o eletrônico não se vende na rua, né?
com rara exceção, radinho, outra coisa, mas já em lojas constituídas. Esse é um outro problema, né, Goulart? Nós estamos, então, agora nos preparando para fazer grandes visitas a lojas, a determinados lugares de armazenamento e a hotéis. Olha só, alguns hotéis grandes aqui de Porto Alegre fazem encontros para vender joias. Joias. Imagina uma coisa que eu não pensava, não é? Para vender joias. E então nós passamos agora uma resolução para todos os hotéis que não vendam joias. Vai para um quarto, anunciam nos jornais e vão comprar joias. Tu imagina só. Os eletrônicos, então, é que tá na ponta, não é? Quantos eletrônicos aí dessas visitas que vamos fazer, vão ser apreendidos, né? A Delicel, que durante 15 meses foi titular da SMIC, uma grande batalha aí contra a pirataria. Vamos recordar um pouco sobre isso. Eu estava comentando com o Goulart antes de nós entrarmos aqui, nós comentamos muito em reuniões que fizemos há dias atrás, lá na Secretaria Municipal da Produção e do Comércio, que na nossa época, 2003, 2004, as ruas estavam tomadas mesmo, as calçadas, as ruas, de produtos pirateados. Com todo aquele trabalho que se fez, depois com as gestões subsequentes, Sequim, Nagelstein e agora do Goulart, nós temos o Centro Popular de Compras, o Pop Center, ali no centrão de Porto Alegre. Mas é claro que ainda tem resquícios disso lá mesmo, tanto que o Goulart pode passar, inclusive, as notificações que são feitas frequentemente, mas diminuiu muito essa questão. No entanto, a nossa conversa foi no sentido de uma certa retomada no centro, porque de tempos em tempos eles são abusados. E também eu quero aqui fazer justiça que a nossa Secretaria Municipal da Produção e Indústria e Comércio tem poucos fiscais. Eu até queria fazer um apelo ao prefeito municipal para que desse um olhar especial para a Secretaria para trazer mais fiscais, até porque ainda tem um concurso válido, né? E se necessário, acho que a Câmara de Vereadores apoiaria um novo concurso. Nós precisamos de pessoal qualificado. E nós acertamos também que em torno de 45 dias, um conjunto de instituições, junto com a SMIC, nós tivemos também com a Brigada Militar do Estado, fomos recebidos lá no comando, no Estado-Maior pelo Coronel Freitas, devemos fazer um evento, tá, que vai fazer uma discussão geral, mais institucional, mas também uma oficina para treinar os agentes, e nós queremos fazer uma ação metropolitana, pelo menos, e quem sabe estadual, e depois replicar isso em Caxias do Sul e no interior do estado. Inclusive já falamos com o pessoal de Caxias, lá na Câmara, enfim, nós vamos fazer um trabalho permanente. Eu quero também dizer que na Foz do Iguaçu, nesses últimos dias, uma ação conjunta da Polícia Federal, da Receita Federal, está fazendo um bloqueamento, uma blindagem das nossas fronteiras, porque o grande problema ainda hoje é o Paraguai. Mas atente para o seguinte, o porto de Montevidéu é extremamente vulnerável, eu dizia para os fiscais e para a equipe do Goulart dias atrás, que acessórios femininos, bolsas, etc. e tal, tem uma grande entrada pelo porto de Montevidéu. Ou seja, também planejar, né, Goulart, a questão estratégica, ou seja, fazer um trabalho de investigação é muito importante. E nós vamos ter, as instituições vão nos ajudar. Como nós estamos com esse número decaído, eu estou com 50% do efetivo que o Adeli tinha, 50%. Uns se demitiram, outros fizeram outros concursos, outros migraram para outras secretarias. Alguns se aposentaram. Alguns se aposentaram, poucos morreram, ainda bem. Mas eu aproveito já para dizer para o nosso grupo lá, para o prefeito, que nós estamos precisando de gente para fazer esse trabalho. As instituições, os sindicatos afins que querem lutar contra a pirataria estão nos ajudando e vão nos dar alguns efetivos, vão nos aportar viaturas para que a gente possa fazer. O trabalho repousa de sucesso sobre a fiscalização. A fiscalização é que é o grande. Fundamental. Fundamental. E os interessados sabem aonde a gente deve procurar. Eles fazem um trabalho de inteligência, que a gente não tem tanta gente para fazer isso também. Não é? Então nós vamos aproveitar, não é, essas duas coisas boas, né? Que é a chegada do Adeli, que tem muita experiência, que vai nos ajudar muito nisso, e um serviço de inteligência fornecido pelos sindicatos, pelas associações e até pela Brigada e pelos bombeiros também. Além da conscientização do público, isso é fundamental, né? É fundamental.
não é? Eu recebi aí uma oferta de alguns propagandistas de ônibus e de que a gente possa, nós vamos começar depois a ver que tipo de mensagem, que palavras nós vamos dar para que o povo entenda o quanto a pirataria é nociva para o país, para a população e para ti, especialmente para ti. Por exemplo, uma coisa que eu tinha me esquecido, esses CDs piratas, olha só, nós juntamos o ano passado, não era eu, era o outro colega, de CD e DVD, 153 mil peças. E essas peças, elas são ruins e estragam os nossos aparelhos de alta fidelidade. Tudo que for pirata, estraga. Ou a tua saúde, ou um aparelho teu, ou a economia do país. A pirataria veio para estragar. E esses pontos de venda, principalmente desses DVDs agora, estão espalhados por toda a cidade. Por toda a cidade. Não é mais só aquele que fica ali no centro, eles têm uma cartela, né? Eu digo, eles apresentam um cardápio para qualquer gosto, né? Para todos os sabores que você queira. Mas nós estamos vendo na periferia, adentrando pequenas lojas, e nós já encontramos produtos, às vezes, falsificados, né? Em grandes estabelecimentos, né? E isso é muito ruim, porque a pessoa normalmente vai no estabelecimento desse, está achando que está comprando a maravilha do mundo. Em muitos lugares nós encontramos esse produto falsificado. Mas tem uma outra questão, Sagreira. O secretário sabe, nós já comentamos isso também, tem uma relação direta com a receptação de produtos furtados, roubados. Nós temos o problema aqui em Porto Alegre, que são os desmanches. A SMIC sempre foi fundamental no combate ao roubo de carro em Porto Alegre. Se não fosse a SMIC, nós teríamos uma situação pior, porque nós somos o campeão de roubos de carro do Brasil. Nós temos um programa aqui, Goulart, sobre esse tema, dada a gravidade do roubo de carros em Porto Alegre. Então nós temos que, mais uma vez, solicitar que a Brigada acompanhe o agente da SMIC, que faça a fiscalização nos ferro velho, porque a maioria são, na verdade, desmanches, e isso tem que ser atacado. O Goulart se referiu à questão das joias. Um grande problema em Porto Alegre chama-se o compro ouro velho. Bom, em primeiro lugar, não tem ouro velho, existe ouro, tá? E a lei municipal é claríssima, ela diz que não pode fazer publicidade em espaço público de nenhum produto de joalheria de qualquer espécie, tá? Então isso é ilegal, e quando eu fui secretário, nós encontramos 80% das lojinhas que compravam chamado ouro velho no centro sem alvará. E eles se reciclam, porque tem aquela velha história, né? Ele muda de nome, tá? Às vezes fica no mesmo lugar, dá baixa na firma, ou às vezes nem existia, abre outra e assim vai por diante. Então, esse é um outro problema que é conexo à questão da pirataria. E complementando, além do desmanche de carro, sábado a inteligência chamou a SMIC e nós fomos com a brigada e o Rogério Stock, que é um excelente funcionário público de fiscalização, e estavam desmanchando o carro que tinha sido anunciado sexta-feira que tinha sido roubado. No sábado eles estavam desmanchando numa certa casa aí, que nós interditamos, né? Mas não deu nem para aproveitar, já estava com as peças todas separadas. E outra coisa, são os quilômetros de fios de cobre que são retirados. E aí os funcionários reconhecem quais são os fios, então estão fazendo um trabalho junto também. Sim. Nesses ferro velho, eles vendem ali. Vende. Não é? E essas linhas também, essas outras linhas de linha de informática, fibra ótica. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui conversando com o Dr. Goulart, secretário municipal da Indústria e Comércio. Pra mim, economizar é comprar bem tranquila, bem crocante, bem novinha, bem fresquinho. Pra mim, economizar é... Pra mim, economizar é comprar bem macia, bem bonita, bem moderna, bem assado, bem fofinha, bem divertida, bem madura, bem felpuda, bem suculenta, bem saboroso, bem graúda.
Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho. bem gelada, Bem quente. bem pertinho. Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer, regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. Retornamos com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema Domus de Ensino, Melnik Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. O tema de hoje, telespectador, é o combate à pirataria na cidade. Dr. Goulart, no primeiro bloco nós falamos rapidamente sobre este problema dos remédios falsificados que estão proliferando nas cidades. Maiores detalhes, por favor, a pessoa não sabe muitas vezes e acaba comprando remédio pirata. Exato. Existe na venda dos remédios duas maneiras. Uma é a maneira do remédio falsificado. Aí falsifica o remédio para emagrecer, antibióticos falsificados, isso é crime contra, é genocídio isso. Às vezes o pai junta um dinheirinho para comprar o antibiótico porque não tem a receita, não é? Então é facilito. E ele é falsificado. E outros não são falsificados, são remédios que estão proibidos. Aí é remédio quente, mas proibido, como o Citotec, que é o remédio abortivo, que era usado para úlcera no passado e se descobriu que causa o aborto. Única medicação que causa aborto. O resto tudo não é verdade, né? Então tem remédios proibidos, remédios roubados, que são receptados, que o Adeli chama atenção, que a receptação é um problema é um dos pilares que tem que ser resolvido na pirataria, porque às vezes ele é quente, mas ele é roubado de carregamentos, de farmácias, né? E são 77 qualidades de remédio que na fiscalização encontrou. Ou falsificados de mentira, ou verdadeiros que são proibidos de ser vendidos, como sibutramina, como o Citotec, como alguns calmantes, como alguns remédios mais caros que tem por aí. Então é quase um genocídio. Os óculos falsificados e o remédio falsificado fazem mal para o ser humano, para a saúde do ser humano, mal para a saúde dos povos. E Sagrada Porto Alegre deu um passo importante ao aprovar uma legislação nossa, o prefeito sancionou, está em vigor, até já foi colocado em prática, é que quando se pega um estabelecimento com alvará, vendendo produto falsificado ou receptado, pode haver inclusive a cassação do alvará. Então isso é extremamente importante. Houve uma tentativa agora na Assembleia Legislativa do Estado, mas acabou não vingando e nós começamos a discutir com alguns deputados da importância deste projeto de lei na Assembleia para cassar a inscrição estadual. E nós queremos fazer com que os vereadores, principalmente das grandes cidades, eles tomem essa iniciativa da cassação do alvará. Eu já fui convidado para debates com vereadores em seminários. Eu tenho colocado, às vezes, levado inclusive a proposta ou a própria lei para que isso seja discutido pelos vereadores. Nós temos que fazer uma cruzada, nós temos que botar na cabeça das pessoas que pirataria faz mal, óculos solares falsificados fazem muito mal à saúde. Tá? Nós falamos agora dos remédios, nós falamos uma outra questão, que é principalmente quando isso vem de países como a China, em que inclusive é usado trabalho infantil, trabalho escravo. Nós temos inclusive vídeos que tivemos acesso de crianças trabalhando em subsolo, enchendo isqueirinhos
que vendem como Bic, mas não são Bic, são falsificados, né? Muitas vezes também essas canetas são falsificadas, elas não são autênticas. E tem a Bic surgiu uma época aí que, na verdade, era Big, só que o G era quase um C para iludir a pessoa, né? E mesmo bebidas, né? Em bebidas também tem que ter muito cuidado, porque às vezes você acha que está tomando um determinado produto, mas é uma contrafação. O nome é semelhante, o desenho, o design é praticamente igual. Perfumes também tem muito isso. O perfumes teve uma época que houve uma falsificação muito grande de perfumes de uma marca famosa que nós tivemos que fazer apreensões em pleno centro de Porto Alegre, né? No caso eram falsificados, mas como disse o Goulart, pode ser também roubo de carga. E tem muito roubo de carga. E roubo de carga muitas vezes tem morte, tem sangue. Então eu sempre digo o seguinte, que o receptador é, na verdade, o pior, porque ele que dá a condição do roubo, ele que dá a condição da pirataria, né? Então nós temos que combater quem vende o produto, quem armazena. Isso tem que ser muito duro. Verdade. E por incrível que pareça, o cigarro faz muito mal, mas o cigarro falsificado faz muito, muito mais mal, porque ele, que nem o leite, tem um monte de outras substâncias deletérias junto. Sim. Não é? Para aumentar o volume, para aumentar a conservação, etc. Por incrível que pareça, nós que detestamos cigarro, falamos que o cigarro de marca pelo menos faz menos mal, mas dá câncer. Doutor Os Goulart, dois. E o telespectador que está acompanhando o nosso programa agora e que perceber na rua um ponto de vendas de produtos piratas, qual deve ser a medida? O que ele deve fazer para denunciar ao órgão público? Ele pode denunciar de duas maneiras. Para o 156, 156 fala Porto Alegre, e para o 3289-4700. 3289-4700 SMEC. Adeli. Eu queria insistir nessa questão do crime. As pessoas acham que é um crime de menor impacto ofensivo, como sofisticamente algumas pessoas, alguns juízes aqui, alguns desembargadores falavam no passado e ainda alguns falam hoje, né? Mas nós vimos no que dá. Nós temos problemas graves de falsificação de produtos. O óculo faz muito mal para a saúde, muito mal. E tem mais outra coisa. Assim como nós tivemos esse problema do leite falsificado, ou melhor dizendo, com produtos que podem fazer mal para a saúde, nós tivemos problema também, Goulart, e eu já lhe preparo para o verão, já que no inverno o consumo de água de bombonas, água mineral é um pouco menor, mas ele continua existindo, mas aí vem também aquela ganância que nós vimos, que chegamos a algum momento a dizer que era água torneiral. Simplesmente as pessoas usavam qualquer água, então nós também temos que fazer um check-up nas várias águas minerais ou ditas minerais que se vende, porque tem outra coisa, tem muita água que é mineralizada e que muitas vezes, aí vem o PROCON, nós comentávamos antes, o PROCON pertence à SMIC, a SMIC que é a titularidade do PROCON, então também as pessoas têm que atentar muito para isso. Então são pequenos detalhes, mas são importantes para a saúde pública. O PROCON é outro lugar que pode ser procurado. É Andradas 686, PROCON. Uma coisa que eu e a Adeli estávamos falando no outro dia nas nossas conversas é que nós achamos que as óticas deverão ter um produto de óculos bom, que não faz mal para os olhos, mas mais barato, bem popular, que isso também ajuda. Aí a própria população vai comprar um óculos, por exemplo, por R$40, R$45, R$35, e não deixa de comprar, porque quem compra óculos de marca, quem compra óculos bonito, não deixa de comprar nunca. Então nós precisamos ter nas óticas uma divisão, uma parte deles que venda óculos bem barato, porque aí começa a diminuir a compra do óculos clandestino, que é o óculos perigoso. Sagredo, tem muitas pessoas que dizem, vou comprar um tênis, é muito mais barato, o tênis é também bom, bonito, tem o mesmo design. Bom, eu já encontrei, Goulart, um tênis que a parte superior era de uma marca e a parte solada era de outra marca. Eu vou dizer, inclusive, a parte superior era Olímpicos e a parte inferior era um Nike. Quer dizer, que maravilha. É uma contradição incrível, mas é o seguinte, um tênis feito à moda Miguelão,
Tá? Ele prejudica Ortopédico, o seu pé. problema problema ortopédico, entendeu? Então é preferível, né, ir numa loja, comprar um produto mais barato, não precisa ser um design tão sofisticado, não precisa ter tanto brilho e tanto glamour, mas você compra um produto efetivamente correto, né, dentro das normas, entende, que não lhe faça mal. A mesma coisa é a roupa, né? Então tem essa questão do fascínio pelas marcas, né? E você sabe, você está comprando um produto que tem uma marca falsificada, entendeu? Você não está comprando aquele produto de qualidade. Mas eu ainda assim sempre insisto que a grande questão é aqueles que fazem mais mal diretamente para a saúde. E nisso tem um modelo de ação, que o Rogério inclusive falou ali para nós, né, que é o chefe da fiscalização. Você tem que trabalhar no seguinte tripé: educação, pressão e repressão. Ou seja, você tem que mostrar para as pessoas, como estamos fazendo hoje aqui, um trabalho educativo. Mas também tem que alertar, como o Goulart fez, mandou um recado para o sistema de hospedagem. Não pode vender, não pode fazer tal coisa. E depois, paciência, tem que reprimir, tem que notificar, tem que multar, tem que aprender e destruir os produtos. Temos 30 segundos, Dr. Goulart, sua manifestação final aqui no nosso Porto Alegre em Revista. Como a nossa secretaria é do abastecimento, produção, indústria e comércio, nós temos que valorizar o bom comércio, valorizar a boa indústria. Então, nada mais do que um trabalho junto com a polícia, com a brigada, a SMIC e mais agora o ex-secretário da SMIC que está nos ajudando com a sua expertise no assunto para que a gente proteja as pessoas, que é a nossa missão. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima.